Salve, salve pessoal, prazer imenso estar com vocês novamente aqui pelo nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook e também pela Rádio Jovem Pan. É muito satisfatório e eu já aproveito para agradecer a todos aqueles que prestigiam o nosso trabalho, tá? Falar sobre saúde é sempre uma responsabilidade muito grande e eu fico muito satisfeito aqueles que compartilham, que trocam ideia, que às vezes dão um puxãozinho de orelha aqui e ali e a gente vai melhorando e trazendo o máximo de informações possíveis, tentando ser o mais didático possível com vocês, tá certo? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o exame campeão de solicitação médica, chamado hemograma. Quem de nós não fez um teste como esse? Quem de nós não teve na sua solicitação lá hemograma completo, tá certo? Hemograma nada mais é que vamos dizer assim, uma fotografia da tua corrente sanguínea. Se eu pudesse fazer um paralelo, seria justamente esse. Ele bate a foto do momento da sua corrente sanguínea ali para avaliar três principais constituintes, em número e em qualidade, tá certo? Plaquetas, né, que são os fragmentos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea, é ela que vai, além de ajudar no tamponamento, não estancar o sangue, vamos dizer assim, como também na fabricação de novos tecidos, né, para manter a integridade tecidual ali, não deixar que você perca mais sangue, vamos dizer assim. Os leucócitos, que são as células de defesa, que são os soldadinhos ali que te protegem das infecções. E os glóbulos vermelhos, que são aqueles responsáveis ali por carregar dentro de uma proteína que fica dentro do glóbulo vermelho lá, chamada hemoglobina, um elemento essencial para a vida chamado oxigênio, tá certo? É ela que carrega, que distribui o oxigênio em todas as células do seu organismo, tá certo? Três principais constituintes, cada um deles com uma função específica. Hemograma é justamente aquele que dá a porta de entrada, aquele que abre o caminho diagnóstico, é aquele que mostra para o médico em que situação aquele paciente está naquele momento, tá certo? Muitas vezes, muitas solicitações como essa, é nelas que o médico consegue elucidar, às vezes, doenças silenciosas, doenças que estão ali, mas que não dão manifestação clínica no paciente, né? Seja ela uma plaquetopenia na púrpura, por exemplo, né? O sujeito tem uma diminuição plaquetária, que às vezes, vez ou outra, ele tem uma manchinha roxa na pele, mas às vezes não dá importância, vai fazer um exame de rotina, descobre que as plaquetas estão muito baixas, e aí o médico precisa avaliar uma série de outras condições, tá certo? É ele que muitas vezes, ao fazer o teste, a gente descobre uma leucocitose importante ou uma leucopenia, né? Aumento ou diminuição do número de glóbulo branco, de proteção, ou seja, de depressão, ele tem que avaliar aquilo ali. É ele que muitas vezes num diagnóstico precoce de uma leucemia, por exemplo, né, um quadro oncológico importante, uma proliferação clonal ali que mostra, opa, tem uma leucemia aqui, vamos investigar, e aí se descobre, se trata, se consegue elucidar uma série de doenças dos leucócitos, as infecções, por exemplo. Muitas vezes ele consegue triar o caminho se é uma infecção bacteriana, se é uma infecção viral, né, de que maneira que essas células se comportam, né, esse tipo celular predominante ali nos leucócitos, o que está acontecendo ali, ele consegue elucidar e avaliar e dar o pontapé para outros exames, para outras solicitações, tá certo? E os glóbulos vermelhos aí, responsáveis por, como eu disse anteriormente, para carregar o oxigênio, quando ele faz isso, ele dá uma característica importante das anemias, muitas delas também silenciosas, sejam elas por depressão, né, por captura nas anemias hemolíticas, por exemplo, seja elas por aplasia, por defeito na fabricação medular, seja elas por carenciais, né? As carenciais são mais comuns, as anemias por deficiência de ferro, deficiência dos folatos, né? das vitaminas do complexo B, seja elas por anemias hereditárias, que são aquelas que só o hemograma vai mostrar o caminho inicial, seja na esferocitose, seja na drepanocitose, né? Que é a anemia falciforme, seja ela nas talassemias, seja ela numa série de hemoglobinas variantes, que podem dar o diagnóstico inicial para o médico, tá certo? Hemograma nada mais é que isso, pessoal. Quando a pessoa solicitar para você hemograma completo, ele não está querendo ver glicemia, diabetes, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, nada disso. Ele é um teste especificamente isso para bater uma foto da tua corrente sanguínea e mostrar para ele, ó, o que está acontecendo na corrente periférica desse paciente aqui. Opa, ele tem leucócito aumentado, ele tem leucócito diminuído, ele tem plaqueta baixa, plaqueta aumentada. Aliás, plaquetas ficou muito reconhecido nos casos de dengue, né? Muitas vezes onde, nos mais fundosos do Brasil, aí, onde não se consegue ter um teste rápido para diagnóstico de dengue, o médico usa muito a questão de hemograma, juntamente com a prova do laço, né, para elucidar os melhores caminhos ali das arboviroses, e muitas vezes, vamos dizer assim, bem feitinho, uma contagem de plaqueta bem feitinho, leucócito diferenciando direitinho, e a prova do laço bem feitinho, ele consegue com grande precisão dar o diagnóstico aí
do dengue ou das arboviroses, como queira, né? Chikungunya, zika, dependendo daquela que está predominando aí naquela região, naquele tempo específico, tá certo? Então, gente, basicamente isso. O hemograma é uma fotografia da tua corrente sanguínea e é ele que mostra, é ele que tria o caminho diagnóstico, é ele que vai mostrar ou abrir novas portas para o médico e dar o melhor caminho possível de repente, tá certo? Então ele ajuda e de repente ele pode ser aquele que vai estar incluso na tua rotina no próximo exame que você for fazer. Então na próxima solicitação médica que você for fazer, certamente já vai estar lá o hemograma, mas quando não, pede para o seu médico incluir lá o hemograma junto com as outras solicitações médicas para avaliar o quadro geral ou abater essa fotografia da tua corrente sanguínea. Ela, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande diferencial no seu diagnóstico, tá certo? Pessoal, videozinho curto para falar sobre hemograma, é sempre muito difícil tentar ser elucidativo aqui, mas a gente vai tentando, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão no coração.